Oi, gente, tô meio sumida por aqui porque eu tô numa reta final de uma preparação para concurso. A prova será agora dia 8, então eu tô meio sumida aqui dos vídeos longos. Mas eu não poderia deixar de passar aqui para falar um pouquinho a respeito das minhas leituras do mês de abril. Não foram tantas leituras, como eu falei para vocês, eu estou na reta final de uma preparação para uma prova, um concurso que eu vou fazer. Além de leitora, maquiadora, trabalhadora, enfim, eu também sou concurseira e vocês sabem que a vida do concurseiro não é fácil, né? E as leituras desse mês de abril foram três, mas foram três leituras maravilhosas e bem profundas. Duas delas, então, nem se falam. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses livros, né? O meu primeiro livro de abril, eu jurava que tinha sido em março, porque para mim já faz tanto tempo que eu li esse livro e foi uma leitura tão intensa, tão. Sabe aquele livro que lhe tira da ressaca literária? Eu não estou de ressaca literária, eu não estava de ressaca na hora que eu li esse livro, mas foi um livro tão empolgante, uma leitura tão intensa, que eu devorei esse livro, eu acho que em 4 dias. Por isso que na minha cabeça faz tempo que eu li esse livro, que foi Vergonha, da Brittany Sherry. Foi o meu primeiro contato com ele. Eu já vi várias e várias pessoas falando desse livro. Para quem já é inscrito aqui, sabe que a minha rotina literária começou na pandemia, em 2020. E quando eu comecei a ler, né, quando eu comecei a criar o hábito de ler e a pesquisar e ver outras pessoas falando de livros, esse livro sempre aparecia. Então, eu acho que em 2022 eu comprei ele, mas acabou que eu não li em 2022, nem li em 2023 e muito menos em 2024. E uma das minhas metas desse ano é ler livros que estão esquecidos na minha estante, é dar uma priorizada nesses livros ao invés de estar só comprando, né? Além de economizar, eu vou também parar um pouco com esse hábito tão consumista que nós leitores temos de estar sempre querendo comprar livros, porque meio que é um hobby diferente, né? Ler é diferente de comprar, enfim, vocês me entendem. Então, eu estou tentando diminuir mais essas minhas compras e priorizar os que já estão na minha estante. Então, eu criei uma meta, tem vídeo também aqui no canal, que é ler um livro por mês, né? Os 12 livros que eu pretendo ler em 2025. E esses 12 livros são livros que estavam esquecidos na minha estante. E o do mês de abril foi o bonito aqui, né? Vergonha. E, gente, ele não é um livro tão profundo, com temáticas tão fortes, tão pesadas. É um livro mesmo de lazer, é um livro para a gente relaxar, é um livro para a gente esquecer os nossos problemas e focar nos problemas dos personagens. Mas mesmo assim, a Brittany Sherry, ela tem aqui a sua mensagem a ser transmitida, né? Aqui a gente tem dois personagens que vão se cruzar nessa história, né? Uma mulher que está passando por um processo de separação com o marido traiu ela e eles estão se separando, e o histórico desse casal é vários problemas, várias perdas, ela sofreu vários abortos espontâneos, então ela é uma. Ao todo parece que foram 7 abortos, então ela é uma mulher com a alma bastante ferida e passando por um processo de separação, ela volta para a cidade natal dela, que é uma cidade muito pequena, onde a família dela é meio que o centro dessa cidade. Ela é filha de pastor e uma família um pouco abastada, então ela vira o centro das atenções porque a família dela é quem meio que comanda a cidade, né? Então, chegando lá, quem mora em cidade pequena, eu moro em cidade pequena e eu sei o quanto, quando a gente está passando por um problema, a gente vira alvo de fofocas, alvo de comentários. O mesmo vai acontecer com ela. Chegando lá, primeiro contato que ela tem é com um rapaz, o Jackson, e ele também é um rapaz que tem perdas, que tem uma alma ferida. Ele perdeu a mãe quando era criança e o pai meio que negligenciou a sua criação e se dedicou ao álcool, ele virou um alcoólatra e tem vários indícios aí de problemas deles em relação à cidade. A cidade não gosta muito deles, virou as costas para ele, ele já se envolveu com drogas, já foi internado. Enfim, são pessoas que são que têm seus problemas, que têm suas almas feridas e que são perdidos, estão passando por um processo escuro, né? Não vê a luz, não vê saída para aquele problema que eles estão enfrentando.
E já é previsível, né? Um romance bastante previsível, vocês já estão imaginando o que, é que vai acontecer, e de fato acontece. Eles vão se relacionar, e mesmo sendo um romance previsível, que a gente já canta a bola logo nas primeiras páginas, a gente é presa por conta dos plot twists que a escritora colocou. Os entrelaçamentos que as histórias deles, né, vão ter daqui para frente. E sem falar que esse livro, a história desse livro, se passa no sul dos Estados Unidos. Então a escritora também meio que solta umas piadinhas aqui em relação aos costumes, a moral, como é que eu posso dizer? A moral, os costumes, essa ideia de soberba do sulista em relação a pessoas que eles acham inferiores, enfim. É um livro bem interessante, porque eu não esperava que ele fosse me prender tanto. A capa, gente, é essa nova capa aqui, ó. Que vocês lembram da capa como era antes, aquela capa com um homem muito interessante. Ali dava uma sugestão de que o livro partiria para uma premissa um pouco hot, né? Mas nem é tanto. Eu acho que o livro se baseia mais nos sentimentos mesmo dos personagens do que no fogo da paixão, digamos assim. Então, eu acho que é um livro para você ler realmente quando você está de ressaca literária, quando você quer algo empolgante, que lhe prenda. E eu até coloquei esse livro também em outro vídeo, que são um vídeo que eu falei sobre leituras empolgantes. E eu considero ele uma leitura bem empolgante. E foi maravilhoso. E o outro livro que eu li esse mês foi Louças de Família, esse livro que faz parte de uma meta literária. Também eu faço parte do clube Leia Mulheres Apudil. Leia Mulheres é um clube de leitura nacional, então cada cidade pode criar o seu, seguindo os parâmetros desse clube nacional, que é ler livros escritos por mulheres e mulheres de várias nacionalidades. E o do mês de abril foi Louças de Família, da Eliane Marx. A Eliane Marx, essa maravilhosa aqui, ó. Ela nasceu entre a fronteira do Brasil e Uruguai. Será que eu mostrei direito? Entre a fronteira do Brasil e Uruguai, e aqui, muito do que ela via das vozes contando, da mãe contando, ela colocou nesse livro. E o que a gente vê é uma moça que a gente não. Eu não lembro se ela mencionou o nome dela em alguma vez. Foi um livro que eu marquei muito, porque ele é um livro excelente para a gente conhecer um pouquinho das origens do Brasil, as origens do trabalho no Brasil. E é um ótimo livro para você ler, para criar um bom repertório para uma redação, principalmente as redações do Enem. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo para vocês técnicas de como criar um bom repertório para a redação e dicas de livros que você pode usar para criar seu repertório literário e colocar na redação e tirar uma nota 1000. Enfim, esse livro aqui a gente tem essa jovem que está contando a história de suas gerações, da sua geração, dos seus antecedentes. Menina, me enrolei. Aqui a gente tem uma jovem que está contando a história dos seus antepassados, de várias gerações de sua família, tanto do lado materno quanto do lado paterno. E eu achei a escrita maravilhosa, muito inteligente. As idas e vidas do passado e do futuro, mesclando pessoas da família. Você tem que parar, ter calma para ler, porque senão você se perde. Então, foi uma leitura que eu demorei um pouquinho mais para concluir. Então, essa jovem tem a perda de uma tia aqui, a tia Eluma, que é uma senhora que trabalhou durante anos e anos para casas de famílias brancas. Isso aqui, se famílias brancas, é algo que vai ser bem debatido nesse livro. E a gente vai começar a compreender um pouquinho como era a relação de trabalho dessas mulheres, desde a época da escravidão até os dias de hoje, para essas famílias, para indústrias, e a relação delas ao chegar em casa com seus próprios filhos, com seus próprios maridos, pais, e muitas delas sofrendo muito com a opressão masculina dentro de casa. Mas é um livro protagonizado por mulheres. Como eu falei para vocês, a narradora vai nos mostrar gerações de sua família, tanto do lado materno quanto do lado paterno, e a herança que essas histórias deixaram para ela. Uma herança de muito trabalho, de muito sofrimento, de muita raiva, raiva que foi perpassada de geração para geração.
E essa ideia da herança é dos dois lados, né? A trabalhadora, no caso, a tia Luma, teve um problema de saúde que teve que ser internada, teve que fazer vaquinha na igreja para pagar alguns exames para ela. No fim das contas, quando ela morreu, deixou apenas dívidas. Enquanto ela, em vida, trabalhando para essas famílias brancas, era vista como uma louça de família mesmo. Trabalhou muitos anos para a matriarca, da matriarca passou para a filha, da filha passou para a neta, como se fosse uma louça de família herdada, né? E a gente vê muito isso, inclusive nos dias de hoje, que fulana trabalhava para a mãe, aí a filha casou, a mãe transferiu ela para a casa da filha, como realmente se fosse um objeto dela que ela pudesse transferir e acaba que, ai, vai porque quer. Não, não nessa época aqui, né, gente? Hoje a gente tem uma liberdade maior de escolher onde trabalhar e como trabalhar. A gente hoje talvez não se submeta mais a certos tipos de coisa, mas nesse tempo aqui era quase impossível. Ou você aceitava, ou você passava fome. E até hoje também, né, gente? A gente tem que se submeter a muita coisa porque a gente precisa do dinheiro, a gente precisa do trabalho. E isso faz com que a gente veja também como foi as origens, as raízes no trabalho, do trabalho no Brasil, né? Que é uma raiz de exploração, que é uma raiz de não valorização do trabalho, de mal remuneração. É uma raiz que vê o funcionário como uma espécie de preguiçoso. Até eu estudando para concurso agora tem a teoria X e Y. E a teoria X vê o ser humano como preguiçoso de nascença, como uma pessoa que precisa ser forçada ao trabalho, porque por conta própria ele não queria. Então, é a mesma forma como a gente vê vários patrões aqui nesse livro, e aqui, hoje em dia, também é desse jeito. Então, Louços de Família, eu não vou conseguir mostrar para vocês a profundidade desse livro, o quanto esse livro traz questões importantíssimas para ser debatidas, e ele, inclusive, foi vencedor do Prêmio Literatura de 2024. É um livro maravilhoso, sem falar dessa capa, gente, belíssima, né? Deixa eu ver aqui se eu acho algum trecho para ler para vocês. Eu não sigo o roteiro, tá, gente? Eu não faço um roteiro e acaba que eu fico atropelando alguns pontos que talvez fossem importantes de trazer aqui para vocês, então vão me desculpando aí qualquer coisa. Então, eu peguei aqui aleatoriamente esse trecho da página 84. O problema é que não apenas os brancos estavam ou estão nesse lugar de quem se apropria, se o fosse, talvez menos difícil resistir. Tudo se torna mais grave quando os próprios semelhantes na negridão exercem a tirania. Como eu falei para vocês, essas mulheres, ao chegarem em casa, os seus homens, e quando eu falo os seus homens, são filhos, pais, maridos, a tratavam feito escravas, com agressões físicas, agressões verbais, e muito disso é como se fosse uma forma de se mostrar branco diante delas, como se mostrasse poderoso, como se fosse descontar, não só descontar, mas exercer um papel de tirano, como eles sofriam nesses ambientes do trabalho, e eles faziam a mesma coisa em casa para que na cabeça deles eles tivessem a ideia de que eles eram igual aos brancos, de que eles também tinham poder, que eles também conseguiam ser cruéis, enfim. Então é um livro maravilhoso para vocês. Tá aí a indicação. E o outro livro que eu li esse mês foi Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, um livro de pouco mais de 181 páginas, mas super intenso. Foi o meu segundo contato com Dostoiévski, o primeiro foi com Noites Brancas. E Dostoiévski é maravilhoso, né, gente? É uma escrita profunda, é uma escrita que vai no profundo do ser humano, mostrando aquilo que a gente não tem costume de ler em livros de romances. Aqui é uma realidade nua e crua do ser humano, ele não tem medo de você não gostar dos seus personagens, ele faz os personagens como eles são de verdade, e em Memórias de Subsolo ele faz com que a gente faça uma reflexão a respeito do que a gente esconde lá no nosso profundo, que não quer que os outros vejam, né? Essa relação de que a gente só quer mostrar o que agrada aos outros, ou o que
nos faz nos encaixar em um tipo de grupo, de sociedade, e acaba que a nossa essência a gente vai deixando lá dentro, assim também como as nossas memórias, né? E aqui é um livro de memórias, onde o personagem volta ao seu passado e começa a lembrar coisas que ele fez, comportamentos que ele tinha. É um personagem bem insignificante em sua vida, ninguém nota ele, ninguém tá nem aí para ele, mas mesmo assim ele é um personagem um pouquinho soberbo, um pouquinho arrogante em relação às coisas que ele acredita, em relação ao seu comportamento. Ele acha que todo mundo é fútil, que todo mundo é medíocre e ele é massa porque ele acredita nisso, naquilo, enfim. Mas acaba que ele se torna uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém quer ter por perto, difícil comportamento, uma pessoa odiosa mesmo. Mas aí é o lado profundo do ser humano, a gente não é flor que se cheire 100%, né? A gente está ali escondendo nossos comportamentos mais horrorosos, digamos assim. É claro que a gente tem raiva, a gente tem inveja, a gente tem ciúme. Mentira dizer que a gente não tem. Em algum momento da nossa vida, a gente despertou alguns desses sentimentos que tentamos esconder, tentamos se passar de que não temos, mas que no fim das contas a gente tem, só que ele está lá no fundo, lá no subsolo mesmo. Então aqui ele vai sair com uns amigos, e esses amigos não estão nem aí para ele, e mesmo assim ele insiste em sair com esses amigos, e ali ele vê o quanto ele é insignificante, o quanto a sua realidade é diferente daqueles rapazes, mas mesmo assim ainda com a arrogância de achar que eles é que são supérfluos, e de certa forma eles até são também. Mas imagine se a gente fosse dizer tudo o que a gente pensa, se a gente fosse ser quem a gente é de verdade, escancarado de forma 100%. Será que a gente ia ter alguém próximo a nós? Porque, assim, uma coisa é a gente ter momentos de raiva, uma coisa é a gente ser sincero, uma coisa é a gente achar que aquela pessoa falou alguma bobagem, mas outra coisa é a gente explanar tudo isso como se a gente fosse o rei da razão. Eu não sei nem se eu estou interpretando esse livro da forma correta. Então ele também encontra uma moça e ali ele vai dar uns sermões para essa moça, ele meio que se apaixona também por essa moça, mesmo repudiando tudo que ela faz. É um personagem que realmente faz com que a gente analise as nossas ações, as nossas memórias. Todos nós temos algo a esconder, seja um segredo, seja uma qualidade, um defeito, um pensamento. A gente tem algo a esconder que, se viesse tudo isso à tona, talvez seríamos cancelados, digamos assim. Eu estou enrolando muito, né, gente? Eu estou enrolando, eu sei que eu estou. Mas o que eu pude compreender desse livro, eu quero, por favor, se você leu esse livro, deixa nos comentários a sua opinião a respeito dele. Se eu estou errando aqui em alguma reflexão desse livro, se você tem algo a acrescentar, deixa aí nos comentários, porque Dostoiévski é uma leitura profunda, é uma leitura intensa. Estou fazendo esse vídeo aqui sem ler, sem ver outras resenhas, que eu sempre gosto de, quando termino um livro intenso como esse, ver o que outras pessoas também acharam, se bate com o que eu achei também, ou se vai me abrir uma nova perspectiva. Marquei também algumas coisas, deixa eu ver se eu marquei algo interessante para falar para vocês. Estou aqui, já achei um aqui na página 51. Afinal, o ser humano é imbecil, prodigiosamente imbecil, ou melhor, mesmo que não seja um imbecil completo, em compensação ele é a tal ponto ingrato que, se a gente procurar outro igual, não vai encontrar. Sabe, eu, por exemplo, não vou me admirar nem um pouco se de repente, sem mais nem menos, em meio ao bom senso geral do futuro, surgir um cavalheiro de fisionomia vulgar, ou melhor dizendo, retrógrada e irônica, e declarar a todos nós com as mãos na cintura: e aí, meus senhores, que tal dar um pontapé em todo esse bom senso de uma vez por todas, para que ele vire pó, e mandar todos esses logaritmos para o diabo, para que assim, mais uma vez, nós possamos viver segundo a nossa liberdade imbecil? Então é um protagonista crítico, observador, e aqui também ele faz uma viagem por todo o contexto histórico da Europa e da Rússia do finalzinho do século XIX. E incrível, gente. Finalzinho não, do século XIX, meados do século XIX. Enfim, é um livro maravilhoso. O meu próximo livro que eu quero ler de Dostoiévski
é Crime e Castigo, só esperando entrar aí numa promoção para comprar. E esses foram os meus livros de abril. Me desculpem aí a palestra, eu converso muito, é por isso que eu acho o YouTube um espaço espetacular para conversar sobre livros, porque a gente fica à vontade. E eu sei que aí vai ter alguém que vai ter lido algum livro ou vai se interessar sobre esse livro. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, por favor. E obrigada aos novos que estão chegando aqui, os novos inscritos. Obrigada. Obrigada por assistir a mais um vídeo e até o próximo. Beijo.